Olá, muito boa tarde. Vem, 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 mas pode chegar, né? Sempre com um sorriso no rosto, muito amor no coração, porque ela chegou. A sexta-feira, coisa boa, né? Você estava esperando por ela, não estava? Eu estava. Todo mundo, né, gente, gosta da sexta-feira, porque afinal de contas, no final de semana é o momento certo pra gente encontrar os amigos, a família, pra fazer aquela coisa que a gente não faz diariamente, pra fazer histórias diferentes, colecionar novos assuntos. É tão bom, não é? Então, ó, nesse final de semana, faça tudo aquilo que você não faz normalmente, tá bom? Colecione novas histórias sempre. A vida é tão gostosa quando a gente aprende todos os dias algo diferente, não é? E ó, você hoje vai aprender muito aqui no nosso programa, viu? Porque sexta-feira é dia de falar de comportamento aqui no nosso Mais Saudável, né? E a gente vai falar sobre um tema tão atual, gente. Nós vamos falar hoje sobre bipolaridade com grandes especialistas. Daqui a pouquinho eu vou apresentar todo mundo que tá aqui na sala. Vocês já conhecem também, mas você sabe, né? Quando você chega, quando você entra, tudo fica muito mais gostoso. Então, por favor, faça companhia pra gente nesse começo de tarde. Pega o telefone, liga, faça sua pergunta, 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. Hoje, como sempre, né? Porque todos os dias você é presenteado aqui no Mais Saudável. Além do conteúdo, além da oportunidade de poder conversar com grandes especialistas. Por isso que eu digo sempre, esse programa é o seu consultório médico particular. E o melhor, você nem paga a consulta, né? É só pegar o telefone, a ligação é grátis e conversar com os especialistas. Tem presente hoje também para você. Olha que legal. Como a gente vai falar de comportamento humano, como a gente está falando hoje sobre a bipolaridade, a gente quer que você entre aí o seu final de semana com o pé direito, com uma leitura nova. E esse livro aqui, gente, eu indico demais. Primeiro, esse é um dos escritores que eu mais gosto, que é o Augusto Cury. E esse livro é muito legal. Vá mais longe. Você vai treinar aí a sua memória e a sua inteligência. E a partir desse treinamento, pode ter certeza que você vai ter o que você quer. Você vai ser quem você quer. E tem uma parte aqui que eu estava olhando, tão legal, são 10 técnicas poderosas para treinar a memória e desenvolver a inteligência. Bom demais, né? Todo mundo quer isso, todo mundo quer o melhor. Todo mundo busca aí qualidade de vida, bem-estar, longevidade. E a gente sabe, quando a cabeça da gente está ok, o corpo físico também responde dessa forma. Por isso, o nosso time #Mais Saudável só cresce. Oi, coisa boa! E eu tô esperando o seu vídeo aqui também na Rede Século XXI, tá bom? Vamos ver quem faz parte dessa família? Pode chegar! Meu nome é William Sarmento, eu gosto de comer mamão, melão e aveia, que eu faço academia e eu sou do time Mais Saudável. William, coisa boa, tão bom saber que você faz parte do time Mais Saudável, tão bom aqui a gente saber que cada dia a gente desperta a consciência de saúde mesmo em cada um de vocês que está ligadinho aí no nosso programa. Gente, você pode participar com a gente também hoje através da nossa página do Instagram. Você não conhece, não foi ainda no @Mais Saudável Oficial? Ah, por favor, vai lá, a página é feita sempre com muito carinho por você, já tem um post fresquinho lá esperando por você. Você pode comentar, você pode fazer pergunta para os especialistas e também você pode sugerir pauta aqui pra gente. Ah, e se você quer que você fale sobre tal tema, vai lá, conversa com a gente através do @Mais Saudável Oficial. E pode entrar também na minha página particular, que é o @SicaCamargo, tá bom? E hoje, ó, nós estamos ao vivaço pelo Facebook. Coisa boa, né? Então, quem tá aí no Facebook, tá acompanhando a gente online, ó, em real time. Toda pergunta que você tiver, faça, manda aqui pra gente, porque será sempre muito bem-vinda, tá bom? E você pode participar também através da nossa sala de bate-papo, do nosso telão interativo, que tá aqui, ó, esperando a sua pergunta. É só você mandar pro Mais Saudável, rs21.com.br. E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre comportamento humano aqui no nosso Mais Saudável. Mais precisamente, nós vamos falar sobre o transtorno bipolar, gente, que segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, a ABTB, acontece em cerca de 4% da população adulta mundial. Essa prevalência vale também para o Brasil, afetando aí cerca de 6 milhões de pessoas no nosso país. E aí, para entendermos melhor o que é, quais são as causas, como prevenir, o tratamento, a gente vai conversar hoje aqui, ó, com grandes especialistas. E peço desculpa, minha voz está meio desafinada hoje, é que eu acho que eu tô afônica, tô um pouco gripada, tá bom? Mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer um grande programa aqui para vocês, tá bom, gente? Ó, eu quero cumprimentar mais uma vez, eu adoro quando você vem, o nosso psiquiatra, consultor aqui do nosso Mais Saudável, o Fabinho Fonseca. Fábio, muito obrigada, viu? Beijo.
Muito bom estar aqui de novo, Cissa. Que bom. E esse tema é um tema tão recorrente ultimamente, né? E a gente vai aprofundar, vai falar, vai explicar, vai entender realmente o que é esse transtorno que causa tantos males para quem sofre, né, Fábio? E que é mais prevalente do que as pessoas imaginam. E a gente vai ter a oportunidade de falar de formas mais sutis de bipolaridade que muitas vezes passam batido. Boa! Quem vai conversar também com a gente sobre esse tema é a Ana Carolina Cabral, a psicóloga, também está sempre aqui com a gente. Aninha, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Obrigada a vocês. Bipolaridade. Hoje, muita gente fala da bipolaridade com uma facilidade danada, né? Basta alguém mudar o humor, já falar, essa pessoa é bipolar. E não é assim, né? Tem um diagnóstico preciso e a gente vai falar sobre isso aqui no programa, né? Vamos sim, é o que a gente fala, né? Às vezes as pessoas acabam telediagnosticando, né? E aí não é muito legal, porque corre o risco de, na verdade, além de fazer uma confusão, fazer mal para a própria saúde. E fazer um pré-julgamento que não existe, né, gente? Aqui, ó, o nosso Mais Saudável é totalmente fora rótulos, totalmente fora preconceitos. Então, não é porque a pessoa, de repente, oscila só o humor em um momento de dificuldade, ou até mesmo em um momento hormonal, que nós mulheres conhecemos bem isso, é que você é bipolar. Você vai entender o que é ser bipolar aqui no programa de hoje. Quem vai conversar também com a gente é ele, que volta, eu adoro também. Renê Mencia, muito obrigado, nosso coach parceiraço aqui do Mais Saudável. E, Renê, hoje a gente vai falar também muito dessa questão da bipolaridade, principalmente também no aspecto corporativo, das empresas, porque a gente sabe que é uma das questões que mais afasta mesmo as pessoas do trabalho, né? Boa tarde, Cissa. Boa tarde, telespectador. Acontece muito nas empresas, você mencionou há pouco o julgamento. As pessoas acabam olhando a situação com o olhar dela, ignorando que o olhar do outro não é o dela. Então, na verdade, ter um pouco de paciência com a pessoa que demonstrar essa volatilidade de humor é o primeiro passo para você conseguir se relacionar com pessoas que apresentam esse quadro. Boa, para a gente dar o pontapé inicial, eu quero entender, você de casa também tenho certeza, o que é a bipolaridade, Fábio? Cissa, como vocês bem disseram, oscilação de humor todos nós temos. Então tem um dia que a gente está um pouco mais chateado, um pouco mais eufórico, ou alegre ou contente. A bipolaridade é algo que vai além disso. É algo que é uma oscilação de humor que pode persistir por um período de 2, 3 semanas, você fica deprimido, todo mundo sabe o que é depressão. Então, um dos componentes da bipolaridade é a depressão, e todo mundo sabe que depressão não é só tristeza, é muito mais que tristeza, cansaço, falta de memória, fadiga, dificuldade de tomar decisão. Então, a pessoa fica para baixo durante muito tempo, de uma forma intensa, e traz muito prejuízos. Mas no transtorno bipolar, além disso, a pessoa pode ter um humor eufórico, e eufórico de uma maneira que traz muito prejuízo. Então, a pessoa de repente começa a ficar otimista demais, fazer muitas dívidas, agir impulsivamente, ter muito desejo sexual, transar com pessoas que não transaria de outra forma. Isso em formas mais graves. E em formas mais leves, a pessoa pode ter ondas de euforia e de depressão que também não fazem parte daquela oscilação normal, né, que trazem muito prejuízo. Então, né? isso está falando assim, a bipolaridade a gente pode caracterizar também por essas duas pontas, então, a euforia e a depressão, é isso? Sendo que algumas pessoas não têm exatamente euforia, algumas pessoas têm irritabilidade e comportamento explosivo. Tá. Né? Então, é um transtorno complexo, porque não é só alegria e tristeza, é muita irritabilidade também. E ela pode aparecer em qualquer momento da nossa vida, doutora? Sim, quase que sim, vamos falar dessa maneira, porque apesar de muitos estudos abordarem os adultos e os adolescentes hoje, a partir dos 9 anos a gente já identifica alguns casos de bipolaridade, o que é um difícil diagnóstico, o doutor sabe tão bem quanto eu, porque muitas vezes se confunde com outras, até que às vezes são até comorbidades. Né? A criança ela tem o seu desenvolvimento e no seu desenvolvimento ela vai apresentar uma diversidade imensa, né, de características, de volatilidade do próprio humor. O humor ele fica volátil na infância, mas é um pouco diferente no caso da criança bipolar. Né? Eu lembro uma vez, eu era estudante ainda da faculdade e eu vi uma série de pesquisas acontecendo na Inglaterra do tratamento de crianças bipolares. Para nós aqui ainda isso era muito até surreal. E em tão pouco tempo, graças a Deus e à própria ciência, esses estudos vieram e estimularam o pessoal aqui no Brasil e no mundo inteiro, trazendo um pouco dessa problemática infantil e que não é nem um pouco fácil de tratar por conta de tudo isso que eu já
citei, mas também por causa da implicação familiar que isso tem. Daqui a pouquinho também a gente vai falar como a família deve ajudar, né, esse paciente, enfim, quem sofre com a bipolaridade. Agora, Renê, a gente sabe também que a pessoa que sofre esse transtorno deve ser muito difícil ela se consolidar no emprego, né? Porque ela vai oscilando o humor, ela vai conversando, ela vai, ao mesmo tempo, é um bom parceiro, de repente pode se tornar uma pessoa mais agressiva. Não sei se estou falando besteira, vocês me corrijam, por favor. Mas tem uma dificuldade maior do bipolar se fixar no mercado de trabalho? Certamente, Cissa. O bipolar, na verdade, momentos onde tá tudo bem, não tem nenhum tipo de vitória muito expressiva ou alguma derrota também muito expressiva, de repente o humor dele muda. E aí os colegas de trabalho que estão ao lado simplesmente não entendem. O que está fazendo essa pessoa se tornar irritadiça, como o doutor falou agora há pouco, ou sair comemorando, celebrando alguma coisa que no fundo está num dia normal, num dia regular. Então, para quem está do lado, começam a vir perguntas. Será que essa pessoa bate bem, né? Aquela coisa do jargão popular, né? Será que essa pessoa bate bem? E aí começam a criar preconceitos, rótulos, acaba afastando a pessoa um pouco do convívio com os colegas. Então, é muito importante que os colegas de trabalho tenham consciência que a pessoa, quando tem esse tipo de oscilação, ela está num estado de inconsciência. Ela não percebe o que está fazendo, ela não percebe que ela está muito eufórica ou que ela está muito depressiva. Ela simplesmente ignora alguns fatos da matéria reais, dos resultados reais, e comporta-se como se estivesse num outro ambiente. Então, para quem está do lado, o mais importante é compreenda. Se você começar a perceber esse tipo de sinal, pergunte para a pessoa, faça uma validação. Nossa, eu estou percebendo que você está feliz hoje, alegre, no caso da euforia. O que aconteceu? O que está te deixando assim? Mas sem o preconceito, sem o julgamento. Faça uma pergunta aberta para a pessoa refletir. E quando for da depressão, da mesma forma, de coração aberto. Como alguém que quer contribuir. Como alguém que está preocupado com o colega do lado mesmo, com o próximo, né? Exato. O porquê que você está dessa forma, né? E aí a pessoa pode acabar entendendo também que ela deve procurar ajuda. E, gente, a ajuda aqui, a gente sempre coloca isso para vocês. Uma equipe multidisciplinar, eu acho que é a melhor forma de se tratar qualquer tipo de doença, tanto física quanto emocional, tá bom? Então, ó, pega o telefone, participa com a gente. Você conhece o nosso tema, você já sabe quem tá aqui na sala e eu espero a sua questão. Para isso, pega o telefone agora e começa a discar 0800 777 0021. Tem também o 19 3871 9620. No final do programa, hoje, como a gente está falando de comportamento humano, nada melhor do que esse presente aqui para você, tá bom? Esse escritor maravilhoso, Augusto Cury, vá mais longe. Você vai treinar a sua memória e a sua inteligência. Eu tenho certeza que a sua capacidade vai melhorar e muito através dessa leitura. Eu vou e volto voando. Você aí, não descola. Me espera.